Foi só Jorge Jesus ser oficialmente demitido do Benfica e todos os portais de notícias já automaticamente trataram de um possível retorno do português ao Brasil. Já apalavrado e com tudo encaminhado com Paulo Sousa, o Flamengo parece estar fora do páreo. Mas imaginando uma possível ida para o Atlético Mineiro ou qualquer outro time brasileiro disposto a trazer o treinador, fica a pergunta: que Jorge Jesus devemos esperar num eventual retorno ao Brasil? O idolatrado Mister que fez história no Flamengo ao ter mais títulos do que derrotas, ou o que fracassou recentemente no comando do Benfica? Jorge Jesus deixou o Brasil com status de gênio. No Flamengo, fez o time jogar por música e conquistou praticamente todos os títulos que disputou. Desde a sua saída, nenhum outro treinador parece ter conseguido repetir o sucesso do Mister, e mesmo Rogério Ceni conquistando um campeonato brasileiro e Renato Gaúcho tendo o melhor início entre todos os técnicos da história do Flamengo, não demorou muito para a torcida cobrar resultados e atuações que só aconteceram no time comandado por Jorge Jesus. Mas enquanto isso, em Portugal, os resultados também não apareciam. Se por um lado parecia que o Flamengo precisava do Jorge Jesus, por outro parecia que Jorge Jesus também precisava do Flamengo. Na reestreia do treinador no Benfica, o clube foi eliminado ainda na fase pré-Champions para o PAOK da Grécia, na época comandado por Abel Ferreira, hoje treinador do Palmeiras. E nos primeiros 11 jogos no comando do Benfica, o time sofreu 16 gols, o pior início de temporada em termos defensivos desde 2001. Ao final da temporada, o Benfica de Jorge Jesus terminou apenas em terceiro no Campeonato Português, 9 pontos atrás do campeão Sporting e 4 do vice-campeão ao Porto. Na Taça da Liga Portuguesa, foi eliminado pelo Braga nas semifinais. E na Taça de Portugal, equivalente à Copa do Brasil, a equipe até chegou na final, mas foi derrotada novamente pelo Braga. Na temporada atual, o time até briga pelo título português e conseguiu a classificação para as oitavas de final da Champions. Mas a irregularidade do time, com atuações fracas e as derrotas nos clássicos para Sporting e Porto, acabam pesando muito contra o Mister. Ele acabou demitido poucos dias antes de uma partida decisiva contra o Porto, que deve definir se o Benfica segue vivo ou não na disputa pelo campeonato português. Há meses, os torcedores do Benfica clamam pela saída de Jesus e a diretoria, que se esforçou muito para tirá-lo do Flamengo, tentava a duras custas manter o treinador. Mas 2 episódios selaram de vez o fim da passagem do técnico. A eliminação na Taça de Portugal após uma derrota acachapante para o Porto por 3-0 e um episódio envolvendo o meia Pizzi. Segundo o jornal português Record, Jorge Jesus afastou o Pizzi e o colocou para treinar em separado do restante do grupo. O problema é que Pizzi é um dos líderes do elenco, então os jogadores teriam sido opostos à decisão tomada pelo treinador e teriam ameaçado não treinar mais em forma de protesto. Sendo assim, o jogador acabou sendo reintegrado ao grupo. A situação de fato parecia insustentável e a demissão acabou sendo selada. Para muitos torcedores e ex-dirigentes do Benfica, a passagem de Jorge Jesus não vai deixar saudade nenhuma. Mas, por outro lado, há quem ache que o fracasso foi necessário e até positivo para matar alguns fantasmas, algo que até lembra o que vem acontecendo no Flamengo desde a saída do treinador. A verdade é que nesse momento, se Jesus ainda tem muita moral com a torcida do Flamengo, isso se deve a um indiscutível trabalho realizado em 2019. Se ele será capaz de repetir a façanha aqui no Brasil por outro time, ou até mesmo pelo rubro-negro, isso só o tempo dirá. Hoje, o time mais cotado para ser o próximo destino do treinador é o Atlético Mineiro. Se ele for mesmo para o Galo, material humano para fazer um grande trabalho não seria problema. A questão aqui é ver se o temperamento e o estilo de Jorge Jesus iria se encaixar como aconteceu no Flamengo. Fato é que, de forma geral, Jorge Jesus largou possivelmente o melhor trabalho de sua carreira para possivelmente o pior. Saiu de um time como herói e agora está saindo de outro como vilão. Agora, é necessário pesar na balança. Vale o risco de borrar a imagem criada no imaginário do torcedor brasileiro? Por outro lado, um novo trabalho de sucesso no Brasil pode ser a virada de chave para que o Mister volte a ficar em alta. E você, no lugar dele, o que faria?